Hoje a gente vai falar um pouquinho do aspecto cabalístico do choro. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Mishpatim, hoje focando nos parágrafos de 91 a 92 do Zohar, oitavo ano de leitura. E a gente está lendo aqui dois parágrafos em que um dos personagens do Zohar, chamado o Ancião, ele começa a chorar por causa de uma revelação que ele teve, né? Uma revelação espiritual, uma revelação divina. E aí ele mesmo fala que é natural que ele chore. Por quê? E aí ele explica como funciona o choro do ponto de vista cabalístico. Bom, ele explica que é o seguinte: o choro ele vem de uma das sfirot mais elevadas da árvore da vida, que é a sfirá de Hormá. Então, geralmente, para quem conhece a árvore da vida, a gente associa Hormá e Biná com os hemisférios cerebrais, né? Hormá com o hemisfério direito, Biná com o hemisfério esquerdo. Mas elas também são, se a gente pensar só em termos de rosto, os olhos, tá? Então, Hormá é o olho direito, Biná é o olho esquerdo. Então, o choro pode vir de uma dessas duas sfirot. Quando você chora pela Kabbalah, ou você conectou com Biná, ou você conectou com Hormá. E esse ancião do Zohar, né, que é o Saba, inclusive Saba de Mishpatim, da porção de Mishpatim, ele explica que na maioria das vezes, 95% dos casos, você chora porque conectou com Hormá e não com Biná. Por que isso? Porque Hormá, se a gente agora voltar na questão de hemisfério cerebral e cosmicamente, Hormá está ligada a você ter revelações, a você ter visões de coisas, a você ter uma percepção que é além da lógica. Então são coisas que elas tocam você, são coisas que te emocionam, são coisas que te sobrepujam, se você quiser pensar assim. Biná, por outro lado, são coisas lógicas, né? E que dificilmente vão fazer você chorar. São coisas que você vai, por exemplo, compreender logicamente, podem te deixar alegre, podem te deixar felizes, mas não necessariamente vão te fazer chorar. Então vamos fazer aqui talvez um paralelo. Vamos supor que você está resolvendo ali um problema de matemática. Eu sempre dou esse exemplo. Tá? Você está resolvendo uma prova, um concurso, né, para passar num concurso. E você resolve esse concurso, você passa muito bem, você faz ali os desafios, as perguntas da prova. Isso é binar. Então você sai com uma satisfação, você sai feliz, mas dificilmente você vai chorar por causa disso, tá? Você sai com uma alegria e essa é a luz de binar. Agora, quando você conecta com Chokhmah, como a gente falou, você chegou num nível de êxtase maior do que de Binah, né? É realmente a ideia de você ter uma revelação. Agora, não só uma revelação divina, espiritual, tá? Sempre que você percebe algo muito bonito, sempre que você tem uma emoção muito forte, pode ser também uma alucinação, tá? No sentido quase já beirando aí talvez uma patologia, e é difícil a gente definir em Rohrman o que é patologia, o que é realidade, né? Mas quando você tem também uma alucinação, você vê algo tão transcendental que você começa a chorar, é isso que está acontecendo. Então deu para entender? Em Rohrman é algo que é tão forte, tão acima da razão, que você não consegue explicar, e é isso que te faz chorar, né? Aquilo te domina, aquilo te sobrepuja, tá? Então, o Saba de Mishpatim, o ancião dessa porção, começa a explicar que o choro é uma das expressões humanas mais elevadas que existem. Você conectou lá no topo da árvore da vida. E aí o Saba de Mishpatim começa a lembrar para nós que é por isso que a gente tem alguns ensinamentos falando do poder do choro, né? Não que o choro lá seja sempre muito positivo. Às vezes a gente sabe que existem choros de angústia, choros de sofrimento, né? Mas mesmo assim, esses choros estão vindo de Chokhmah, você percebeu algo que quebrou, digamos, a sua estrutura e te revelou algo novo. Então, vamos supor que você chorou por alguma coisa negativa, você sofreu por alguma coisa, o que está acontecendo do ponto de vista cabalístico? Provavelmente, por exemplo, alguma crença que você tinha desmoronou. Vamos supor, você acreditava numa pessoa, você não esperava que uma pessoa fizesse alguma coisa e ela te traiu, ela quebrou aquela sua crença e você chora. Você está chorando do ponto de vista cabalístico pela revelação que te foi feita, percebe? Por algo que você não esperava e te foi revelado. Então você pode ter o choro positivo, de alegria, e o choro negativo. Mas seja como for, é um choro de Chokhmah.
algo que expandiu a sua mente, algo que expandiu a sua consciência. E aí que o Sábado Mishpatim vai falar, como eu estava dizendo, seja como for o caso, esses choros te levam para um nível maior do que você estava. Você estava num patamar de conhecimento, de intelecção, de compreensão da realidade, e o choro te transporta para um nível maior. Falando metaforicamente, o Zohar que diz que é como se o choro abrisse portões. Você tinha até então portões trancados, o seu acesso à realidade, a compreensão das coisas era bloqueado, e depois do choro os portões se abrem. Então você tem alguns ensinamentos no Zohar que falam que, por exemplo, o próprio portão da oração abre diante do choro, né? Muitas vezes uma reza não é atendida até que você comece a chorar. Não porque você precisa sofrer para a reza ser atendida, não nesse sentido. Mas dentro dessa análise que nós estamos fazendo, dá para entender o que o Zohar quer dizer. Muitas vezes uma reza sua não está sendo atendida porque você ainda não tem a expansão intelectual necessária para aquela reza acontecer. Quando você muda a sua consciência, quando você muda o seu nível intelectual, vamos dizer assim, o portão abre. E isso, por exemplo, é feito pelo choro. Ou o choro demonstra que esse nível intelectual foi mudado. Então, vamos generalizar, não vamos pensar só em reza, só em coisas espirituais. O que o choro representa é um novo nível de revelação foi atingido, um novo nível de compreensão foi atingido. Em termos técnicos, é Chokhmah. Quando a pessoa chorou, ela foi tocada, né? Ela foi atingida por uma esfera maior, por uma luz maior, e algo ali se transformou na vida. Então, o corpo transborda isso e mostra essa revelação através das lágrimas saindo do olho. Um bom dia a todos e tudo de bom.